Ele tinha uma mania muito, assim, assombrosa mesmo, de botar medo na gente, que era de pegar a arma e ficar engatilhando ela. Sabe, manuseando e fazendo questão de mostrar o barulho do engate da arma e da retirada das balas, né? Então ele sempre fez isso, tem costume de ameaçar minha mãe com frequência, sabe? Não só fisicamente, mas com ameaça simples do dia a dia, de como se sem ele ela não fosse capaz de pagar uma conta de água ou luz, que ela depende dele para comer, sabe? Assim, o que é mentira. Mas ele criou um elo tão grande que ela acredita, sabe? Nisso tudo. E eu e a minha irmã, depois em que a gente cresceu, a gente falou que não ia mais aceitar isso, que as providências tinham que ser tomadas, porque senão ia terminar em feminicídio. O que era muito óbvio, porque quem ameaça, igual ele faz, uma hora tem coragem de fazer. E assim, ele é do tipo em que fala que vai matar e que em seguida vai tirar a própria vida. A gente estava em patrulhamento, foi acionado via Copom para uma ocorrência de Maria da Penna, quadra 203, com o apoio do GTOP 47, a gente foi ao local, foi dada a informação via Copom que seria um indivíduo portando uma arma de fogo, que teria ameaçado as enteadas. Chegou no local, a gente fez o contato com as enteadas, fez a busca no local e foi encontrada a arma de fogo. Diante disso, a gente deslocou a 27ª Delegacia. Ela nos informou que já haveria algum tempo que estaria havendo essas agressões tanto físicas quanto psicológicas, e que ele em vários momentos portava arma de fogo, ostentava arma de fogo dentro da casa e as ameaçavam. "14 anos de terror. Eu acompanhei esse caso de perto. Foi registrado lá na 27ª DP, no Recanto das Emas. A arma utilizada nessas ameaças, nessas agressões, foi apreendida pelos policiais militares do 27º Batalhão do Recanto das Emas. E ele estava ali tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Estava ali sentado, mexendo no celular. E as filhas da vítima não aguentavam mais. Porque a vítima, essa mulher, ela tinha medo. Ela tinha medo do que poderia acontecer caso denunciasse, caso colocasse um fim no relacionamento. Tanto é que ela nem foi na delegacia. Tudo isso foi atitude das filhas dela. A violência é visível, mas também pode ser invisível. Há tanto a tortura física quanto a psicológica. Envolvem manipulação, isolamento, desvalorização das vítimas, causando danos emocionais que podem ser irreversíveis. Identificar, reconhecer e buscar ajuda é crucial para se livrar do inferno e do horror tão sombrio que é levar uma vida assim. Por isso, nós vamos saber com a delegada Karen Lancamer como podemos nos proteger dessas violências. Ela, com muito carinho, recebeu o nosso convite, atendeu o nosso convite de vir até os estúdios do DF Alerta para falar sobre casos como esse. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar esse convite. Muito boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite, parabéns por abrir espaço para a gente falar sobre esse tema. Bom, nós acompanhamos aí esse caso e como esse caso, inúmeros acontecem, não somente no DF e no entorno. Quais são os sinais mais comuns de tortura psicológica em um relacionamento como esse, doutora? Esse foi um caso emblemático e eu gosto que a gente tenha a oportunidade de falar sobre ele, porque finalmente nós estamos falando de um caso de sucesso, né? A gente só fala de tragédia quando chegamos até o feminicídio e felizmente é um caso de salvar uma vítima. E essa violência, ela muitas vezes ela não é percebida durante o relacionamento. Às vezes quem está de fora consegue enxergar, mas quem está de dentro não consegue. Quantas pessoas já tentaram terminar um relacionamento e não conseguiram? Por essa dependência afetiva, pelo sentimento que ela tem, mas outras elas têm uma dependência específica desse agressor, uma dependência física, uma dependência moral, afetiva, econômica especialmente. Então ela sair desse ciclo é muito complicado e pequenos sinais podem sim ser observados. Esse controle de horário, esse controle da liberdade da pessoa, diminuir todos os valores que essa pessoa tem, então diminuir o que ela mesma sente sobre ela e a capacidade dela conseguir desenvolver são sinais muito, muito comuns nesse tipo de relacionamento tóxico.
E foi o que a gente acompanhou, inclusive, nesse caso. As meninas já não sabiam mais o que fazer, a vítima não sabia mais o que fazer. Inclusive, as filhas da vítima também eram ameaçadas. Inclusive, o autor utilizava da arma, engatilhava a arma, tiravam as munições da arma com o intuito de inibir essas meninas, mas elas resolveram, como eu disse agora há pouco, quebrar o silêncio e denunciar. Agora, doutora, como que essa tortura psicológica afeta a saúde mental e emocional da vítima? Inclusive, não somente emocional. A pressão pode ser tão grande que pode afetar até fisicamente, né, doutora? Sem dúvida. Vários problemas psicológicos, doenças, patologias são desenvolvidas por essa pressão, por essa violência que essas vítimas sofrem. E nós vemos, inclusive, que o não tratamento pode desembocar não lá no feminicídio, mas também no próprio suicídio. Em um dos relatos, essas filhas falaram que elas, em determinados momentos, elas só queriam que aquela violência cessasse, independente de qual forma fosse utilizada para isso. Então, aí a gente vê que a violência pode acarretar numa tragédia. E esses sinais, eles podem acontecer por vários motivos, por várias formas. Você verifica, assim, que elas narraram que essa vítima, ela sofreu essa violência por anos. E ela não conseguiu se desvencilhar dela, mesmo tendo um controle do seu horário de entrada, do seu horário de saída, do que ela poderia fazer, ameaças com armas, ameaças de que iria tirar todo o patrimônio dela caso ela deixasse o relacionamento. Então, esse receio do futuro, esse medo do que vai acontecer se você deixar o relacionamento é o que deixa essas mulheres presas. E aí vem o nosso papel de trazer um encorajamento, de trazer para ela um apoio psicológico, um apoio jurídico e um esclarecimento, de informar, olha, você consegue sim vencer essa violência e você vai ter um respaldo quando você sair dela. Que pode, você vai conseguir, você pode, você não precisa tolerar isso. A doutora vai permanecer aqui com a gente. Enquanto isso, nós vamos ver mais detalhes dessa relação abusiva que viveu essa família. Acompanha comigo. Com frequência, sabe? Desde o início, sempre teve aquela demonstração dele ser bem agressivo, bem possessivo, né? Ciumento. Aí, conforme o passar dos anos, acho que a relação foi ficando mais intensa, né? Foram se envolvendo ali questões mobiliárias, finanças, foi entrelaçando muitas coisas, né? Então, conforme foi juntando muita coisa, foi cada vez pior. O controle sobre a minha mãe foi aumentando, a questão até da saída e da chegada dela era controlada, então tudo foi piorando com o passar do tempo. Ele falava que ia sair, que ia botar ela na justiça, que ia arrancar dela tudo que ele deu pra ela, tudo em que ele botou lá dentro de casa, ele falou que ia fazer ela pagar cada centavo. Assim, ameaças psicológicas e agressões físicas foram se intensificando conforme o passar do tempo. Aí comigo e com a minha irmã, fisicamente nunca aconteceu nada, mas em questões de ofensas, gritarias e humilhações, sempre. Desde pequena, desde criança, entendeu? A gente sempre cresceu escutando que nunca seríamos nada, que se não fosse a ele a gente não tinha nada, sabe? Assim, uma pessoa totalmente desequilibrada, descontrolada. Sempre quis que a gente saísse de casa para deixar só ele e a minha mãe. E eu e minha irmã nunca aceitamos isso, né? Por conta de todas as agressões físicas, a gente sempre teve muito medo dele acabar dando um fim nela, né? Chegou num nível, assim, em que tanto eu quanto a minha irmã pensou em que o melhor seria que tudo acabasse mesmo que de uma forma trágica, porque ninguém mais estava aguentando, sabe? Tanto em que a gente já pediu socorro várias vezes, assim, para a família, para a polícia a primeira vez, né? Porque a minha mãe sempre pediu misericórdia para a gente nunca tomar tal decisão. A gente falou assim, cara, não dá mais. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai viver nessa tortura para sempre. Então, mesmo que minha mãe não queira, a gente tem que tomar um partido, fazer alguma coisa, sabe? Para tentar ajudar ela. E, assim, eu acho que hoje, essa vinda à delegacia deu um choque de realidade nela, sabe? Pra ela ver a que ponto chegou. Mas o que eu mais queria mesmo era que isso tudo chegasse ao fim, sabe? Porque se não chegar ao fim agora, vai acabar em alguma tragédia. Porque, assim, ele é uma pessoa totalmente desequilibrada e eu acho que ele não tem nada a perder, sabe? Não tem, já deixou isso bem claro. Então, o que eu desejo mesmo é só que acabe, que tenha um ponto final de vez.
Doutora, para a senhora entender o que estava passando na cabeça dessas meninas, ela tem 22 anos, a irmã 21. Uma das coisas que passou pela cabeça dessa menina era resolver esse assunto de uma maneira diferente, que não seria por denúncia. A frase que ela usou, inclusive, que passou pela cabeça dela, tá, gente? Passou pela cabeça dela. Ela falou o seguinte: Marco, hoje provavelmente eu teria gastado o meu réu primário para proteger a minha mãe, que eu não aguentava mais. Então, é o que se passa na cabeça de uma pessoa que vive esse terror, essa violência. Agora, esse terror, doutora, muitas vezes é confundido com amor, essa possessão. Ah, tá com ciúme é porque gosta, tá com ciúme é porque ama, tá com ciúme é cuidado que tem para comigo. Isso muitas vezes é confundido com a possessão, né, doutora? Com certeza. É muito complicado separar isso. Pessoas que não têm aí um padrão de um amor verdadeiro acabam entendendo a violência como uma forma de amor. Dentro de um relacionamento, a gente precisa sim fazer concessões, ter empatia, entender determinadas situações, só que aí que tá, entender o limite dessas sessões. Até que ponto eu posso tolerar determinado comportamento? E a gente tem que esclarecer para essas mulheres, para todas as pessoas e educar também os nossos homens que agressão verbal não é forma de amor em momento algum. A ameaça não é prova de amor em momento algum. E a partir do momento que você diminui essa pessoa, você cerceia a liberdade dela de escolha, que esse relacionamento não serve mais para poder engrandecer os dois, somar, multiplicar, não é mais um relacionamento saudável. Nós estamos sim lidando ali com violência. E essa violência ela sempre vai progredir, ela vai evoluir. E aí da agressão verbal vai para a ameaça, vai para vias de fato, que é a agressão física sem deixar a lesão aparente, e depois vem para a agressão física e que depois, infelizmente, a gente pode culminar num feminicídio. Esses sinais precisam ser observados. O ciúme possessivo, aquele controle de aonde você vai, com quem você anda, o que você vai vestir, as suas redes sociais, com quem você fala. Isso não é amor, isso é possessão, isso é uma posse. E quando você tem um relacionamento, não é dono do outro. Vocês são ali um casal para crescer juntos. Doutora, agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente. Enriquecedor demais e bem esclarecedor para as mulheres que acompanham o DF Alerta. O nosso agradecimento, estamos de portas abertas para recebê-la sempre que quiser. Obrigado pela participação e tá aí, fiquem atentas principalmente aos sinais. Muito boa tarde, doutora. Obrigado pelas informações. Obrigada, Marco. Olha, na primeira, vou mudar de assunto aqui, porque na primeira deu até certo, mas na segunda o bicho pegou para todo mundo. Vamos acompanhar esse caso a partir de agora. A equipe do DF Alerta está na 27ª DP, no Recanto das Emas. Nós estamos acompanhando o trabalho dos policiais militares do GTOP 47, o Grupamento Tático Operacional do 27º Batalhão. Eles acabaram de trazer aqui para a delegacia 2 elementos, um acusado de crime de estelionato e o outro por lesão corporal e também porte ilegal de arma de fogo. Tivemos informação que na quadra 805, conjunto 10, né, havia alguns indivíduos em vias de fatos e sendo que um deles armado. Chegando ao local, foi feita a abordagem e com um deles foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com 4 munições, né? Indagados o porquê, né? E que ele também havia agredido o outro rapaz e tinha dado uma coronhada na cabeça. Indagado o motivo de tudo aquilo, ele falou que essa vítima da coronhada tinha ido no seu comércio mais cedo e aplicado um golpe do Pix e naquele momento tinha acabado de tentar aplicar mais um golpe. Diante disso, as partes foram trazidas aqui para a delegacia, onde foi tomadas as providências aí pertinentes. Bom, puxada a capivara dos dois, tanto do autor quanto vítima, os dois são autores, mas a vítima da coronhada, é possível constatar que já tem passagem pela justiça, né? Tanto o que foi ferido quanto o que estava com a arma. Exatamente.
O autor do estelionato virtual, ele já tinha outra passagem de estelionato e, salvo engano, um crime federal por passar nota falsa. E o outro tem passagem também, salvo engano, relacionada a porte de arma. Parabenizar o trabalho dos policiais militares do GTOP 47 na região do Recanto das Emas. Parabéns aí pelo trabalho. Soldado Figueiredo ali, todo estivado com bigodão. Vamos nessa, vamos mudar de assunto.